Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Valéria Riso, aqui de Diamante do Sul, sou formada pela Unicentro em Letras e Literatura, dou aula no Colégio Osório, aqui na minha cidade, e vim conversar com vocês um pouquinho sobre as escolas literárias, né? Bom, vocês sabem que as escolas literárias, elas nada mais são do que nortes, né? Para os autores se basearem para escrever. Então, para que serviam as escolas literárias? Era para isso, né? Elas serviam para os autores ter as características próximas, né? Um autor pensava assim, eu vou escrever. Então eu vou escrever também, de um jeito parecido com o teu. E aí, essas escolas, elas eram recortes temporais de características de escrita dos autores, tá bom? Vocês já viram várias escolas literárias, na verdade? Já lá no primeiro ano. Essa escola que eu escolhi para falar com vocês é conteúdo do segundo ano, é o realismo. Vocês com certeza já leram obras, né, de autores realistas. Por exemplo, Machado de Assis, que é o nosso autor principal, o que estreou o realismo aqui no Brasil, tá? Então, só vamos falar sobre o conceito do que é uma escola literária, tá? Era um monte de características, algumas características que os autores utilizavam para se nortear nas suas escritas. Nós, ao todo, temos 14 escolas literárias. Algumas vocês veem lá no primeiro ano e outras no segundo e no terceiro. Basicamente, no terceiro ano, a gente trabalha muito modernismo, né? Primeiro, a gente trabalha lá com as escolas medievais, o trovadorismo, quando surgiu a nossa escrita. Por exemplo, no trovadorismo, quando a língua portuguesa se iniciou, né? A gente tem a canção da Ribeirinha, que geralmente eu peço para que vocês leiam, né, no primeiro ano, tá bom? Mas como a gente não vai falar sobre o primeiro ano, né, que é o trovadorismo, humanismo, quinhentismo, classicismo, barroco, a gente vai falar as escolas do segundo ano, que é o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, tá bom? Então, para falar o que é realismo. Realismo, gente, é muito legal e eu escolhi esse tema para falar com vocês, para comentar um pouquinho com vocês, porque ele trata da realidade. Quem é que não gosta de ver a realidade, não é verdade? Então, o realismo, ele é tão interessante porque ele modificou o tipo da escrita. Ele modificou como os autores viam, né? A idealização romântica, tá? Lá no segundo ano, vocês viram o romantismo, não viram? Então, lá as mulheres eram idealizadas, o emprego era idealizado, a vida era idealizada, tudo era perfeito. Para nós aqui do realismo, não, é tudo muito real, muito concreto, né? E a gente pensa mais de como a sociedade é. Então, o realismo, ele serviu para romper barreiras, bom? Romper as características que vinham até então do romantismo. Vocês lembram dos poemas românticos, como a mulher era idealizada e tudo era perfeito, né? A mulher era um anjo, a mulher não tinha pecados, a mulher era perfeita. Assim era para o romantismo, para o nosso realismo, não. A mulher era passível de ser traidora, de ser adúltera. O que é adúltera? Né? É um termo que talvez vocês não estejam acostumados. É a mulher que trai o marido. Então, vocês já imaginaram? Se hoje em dia dá um baita bafafá quando a mulher trai o marido, vocês já pensaram na escrita lá de 1850, né, na metade do século XIX, um autor escrever que uma mulher traiu o marido? Então, isso causou muita polêmica. Por isso que quando vocês vão ler as obras literárias realistas, elas chamam tão atenção e a gente não consegue parar de ler. Porque é coisas que acontecem na nossa realidade, que talvez a gente veja ali no vizinho, ou soube, né, que fulano... É coisas concretas do cotidiano. Por isso que é tão interessante o realismo, tá bom? Então, só falando lá do realismo, como surgiu o realismo?
surgiu com um autor chamado Gustave Flaubert, lá na França, tá? Ele escreveu a sua obra intitulada Madame Bovary. Madame Bovary rompeu barreiras, por quê? Estava vindo, né, as obras todas românticas com a mulher idealizada, e vem Gustave Flaubert falar de uma mulher que trai o marido, que mora no campo, que quer sair do campo, quer ir para a cidade, ter uma vida melhor, colocar vestidos, ir em bailes, né? Isso foi muito mal visto pela sociedade da época, vocês acreditam? Eles não tinham essa liberdade que hoje têm as mulheres, né? Então, eles acharam uma coisa muito ruim, muito imoral, né? Que não era permitida para as mulheres até então. Uma mulher ler, ser culta. A Madame Bovary, a Emma Bovary, ela era culta, ela gostava de ler. E quando ela lia, ela olhava aquelas mocinhas dos romances que ela lia, né? Tanto que, para as pessoas da época, ela foi corrompida por essas obras que ela lia, né? A gente tá falando da personagem, gente. A Emma não existiu, só, né, na cabeça do Flaubert. Mas foi ele que, na França, na Europa, começou essa nossa realidade, escrever de um jeito legal pra gente entender, com palavras mais acessíveis, né? Não precisar pegar o dicionário do lado, como algumas obras românticas fazem com a gente, na verdade. Vocês já não foram ler, por exemplo, Iracema, e não tiveram que procurar palavrinhas no dicionário? Então, meu povo, nos romances realistas, a possibilidade disso acontecer nem sempre é verdadeira. Bom, voltando ao Flaubert, então ele conta a história de uma adúltera, né, que no final se suicidou. Outro tema muito polêmico, imagina falar em suicídio numa obra de literatura? Pois é, mas aí teve um baita bafafá. Por quê? Porque um autor muito genial fez uma obra meio parecida com Madame Bovary lá da França, que foi o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz escreveu o Primo Basílio, e também tinha a Luísa que traía o marido com o seu primo, o Primo Basílio. E aí a empregada, né, a Juliana, chantageava a protagonista, né, a mocinha, que ia contar pro marido. Aí, no final, o marido descobriu as cartas entre eles e foi, né, tomar satisfação com a esposa, né? Você tá me traindo. E ela ficou muito doente e morreu também. Então, muito parecida, falavam que uma obra era plágio da outra. Principalmente porque ambas as protagonistas, elas tinham sido... como que a gente fala? Quando a pessoa... incentivadas, né, a se trair ao marido, porque elas liam romances, né? E nesses romances tinha muita coisa que faziam com que as mulheres saíam da linha, tá? Então, isso daí lá na França e em Portugal. Aqui no Brasil, nós tivemos o nosso romance... romance não, gente, porque esse autor, vou falar, Machado de Assis, todo mundo conhece, todo mundo ama, né? Eu, o autor que mais gosto, mais li... Ele escreveu uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra deu início ao realismo aqui no Brasil, tá? E é tão legal, eu quero que vocês leiam ou assistam o filme, tá? A gente vai trabalhar o filme e ler a obra. E o que fala? Fala um morto, o protagonista morto, que conta todas as proezas que ele fez na vida, as mazelas, que ele não conseguiu criar seu emplasto, e isso deixou, né, ele com um problema existencial muito grande. Esses problemas que a gente fica pensando, sabe? Aquele problema assim, ai meu Deus, como que eu vou resolver? Só que ele vai contar isso para nós, leitores, depois da morte. Pessoal, foi isso a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, né? Se vocês assistiram, meus alunos querem assistir, então podem assistir. Depois a gente conversa. Podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida aí nos corredores, podem me encontrar, podem deixar ali alguma pergunta que vocês queiram, ou podem entrar nas minhas redes sociais e conversar se gostaram da aula ou não, tá? Um beijo, gente! Até!